todos os domingos e se prepare. Amém? Glória a Deus! Abra a palavra lá no livro de Filipenses 4, versículo 12. Por que eu falo, irmãos? Para vocês se prepararem. Podia ser qualquer um de vocês. A gente não sabe quando Jesus vai chamar. Estava quietinho ali na porta, falei assim, vou ficar quietinho, não vou colocar oportunidade para nada. Eu queria falar algo que Deus fez na minha vida, mas Deus sabe. Eu não coloquei, só que Deus acabou chamando. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia! Deus poderoso, aleluia! Tu és santo e tu és fiel, ó Pai. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. O versículo 12 vai dizer assim: sei viver na necessidade sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Glória a Deus. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estava pensando ali na porta, falei, eu vou chegar e vou pedir uma oportunidade. Deus ele tem feito algumas coisas na minha vida. Esse ano foi um ano abençoado. No começo do ano eu tive a saída de uma empresa e eu fiquei em casa e eu cheguei em casa triste, falei para minha esposa, falei assim, eu sonhei trabalhar nesse lugar, eu tinha planos e em 3 meses a empresa me mandou embora. E eu cheguei em casa e sentei e falei para ela assim, e agora? Ela falou assim, Deus vai prover. Eu fui dar entrada, né, no seguro, essas coisas assim, esses trâmites, e logo a empresa me chamou. E eu acabei questionando com Deus, falei, Deus, se eu aceitar eu vou sair da igreja, eu vou começar a trabalhar no segundo turno, eu vou perder os cultos de ensino, e o Senhor sabe que eu gosto. E eu acabei aceitando, porque eu não tinha o que fazer. Acabei aceitando, entrei nessa empresa, e com 6 meses eu tive a primeira oportunidade de mudar de cargo dentro da empresa. Só que eu ouvi nos corredores, os chefes que estão aqui, eles esperaram 7 anos. Para você entrar em 6 meses e subir mais do que ele, você não vai conseguir. Falei, tranquilo, eu vou tentar pelo menos. Eu fui lá, fiz os processos, passei, só que eu precisava da assinatura desse chefe. Na primeira vez ele me barrou. Daí eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou tentar de novo. Eu fui lá de novo, com a graça de Deus, passei em um outro processo de novo, fui barrado de novo. Aí eu peguei e falei para minha esposa, falei, eu vou sair desse lugar, essas pessoas não me querem lá dentro. E ela falou assim, não, espera. Ela falou assim para mim, assim, até o final do ano Deus vai fazer alguma coisa para você. Glória a Deus. E eu voltei para lá trabalhar, conversei com o pessoal de novo, abri uma outra oportunidade. Eu fui lá fazer um terceiro processo e eu já estava meio desanimado. Cheguei lá e falei assim, Deus, se for da tua vontade eu vou fazer e vou passar, senão eu não vou tentar mais. E eu conversei com todo mundo lá, eles gostaram de mim, só que eu não passei de novo, seguraram de novo. E eu tinha escutado desse rapaz, ele tinha acabado de ser promovido. Uns dias atrás eu tinha errado em um processo. E ele falou assim para mim assim, você não conseguiu medir essa peça aqui. Você acha que se você passasse para o outro setor você ia conseguir? E naquele momento eu fiquei triste, o sangue subiu. Eu bati na mesa e falei para ele assim, você pode não acreditar em mim, só que eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Falei, eu não vou crer nisso que você está falando. E ele saiu, ele foi promovido, entrou um outro rapaz no setor, esse rapaz veio conversar comigo. Ele falou assim, eu quero te entender, eu quero saber o porquê que você está errando e a partir de hoje eu vou te ajudar. E a gente começou a caminhar junto. A gente teve algumas diferenças no começo, só que depois ele acabou virando meu amigo.
E todo dia ele chegava em mim e falava assim: tá tudo bem? Como que você passou o dia? Você está tranquilo para começar o dia? Falei: tô. E ali a gente foi começando a conversar, eu fui passando para ele as minhas dificuldades. Ele foi trabalhando ali nos bastidores para me ajudar. E nessa mesma mesa, esse rapaz duvidou de mim. Esse chefe me chamou esse mês, me entregou um envelope. E eu fiquei assustado, falei assim: ué, o que é isso? Ele falou assim: é um presente para você. Então eu falei assim: como assim um presente? Ele falou assim: esse presente não é porque eu sou bom, nem porque eu mereço, não é um esforço meu nem do teu amigo, mas é um esforço teu. Ele falou assim: pode abrir esse envelope. Quando eu abri o envelope, tinha uma mensagem e a empresa estava me dando um aumento de 5%. E eu fui para casa feliz. Falei assim: Deus, às vezes eu acho que eu não mereço. Falei: eu nunca entrei numa empresa em tão pouco tempo e nunca tive a confiança que eu estou tendo deles lá agora. E eu nunca tinha recebido nenhum aumento, nenhum reconhecimento. Ninguém nunca tinha passado por mim e falado assim: obrigado. E hoje tudo que eles vão fazer lá, todos os processos, eles vêm lá e me chamam. Eles falam assim: o que você acha disso? E eu acabo sorrindo, eu falo assim: eu não sei, os chefes são vocês. Vocês que têm a caneta na mão. Eu sou o pequenininho que carrega o piano. Vocês que vão fazer. Aí começou a acontecer isso. E daí tinha um rapaz que ele estava trabalhando lá com a gente. Ele semeava muita discórdia do setor. Ele ficava num leve trás e atrapalhava todo mundo. E uma vez o meu chefe veio e perguntou para mim, falou: o que você acha desse rapaz? Falei: olha, como ser humano, ele é um rapaz de gente boa. Ele conversa, brinca, mas como profissional não dá. Falei: ele não está maduro o suficiente para estar aqui. Aí ele pegou e falou assim: tá bom. Era só isso que eu precisava escutar. E ele pegou e correu para dentro da sala. A gente esperou alguns dias. Ele pegou e foi conversar com esse rapaz no meio do setor. E o rapaz começou a discutir com ele. Os dois quase entraram em vias de fato dentro da empresa. E eu peguei e segurei esse coordenador e falei para ele assim: você não pode fazer isso. Você está aqui para liderar a gente, não para agir como criança que nem ele está fazendo. Falei: você tem que ter postura de líder. Falei: como é que você vai querer ser um líder respeitado se você vai sair batendo em todo mundo? Daí ele pegou e entrou para dentro da sala, esperou uns 5 minutos e voltou. Daí ele pegou e me agradeceu, ele falou: obrigado. Aqui eu vejo que tem um homem que eu posso confiar. Falei: amém. E ele pegou e voltou. E em uma semana ele despediu esse rapaz. E depois passou alguns meses, a gente entrou numa sala, estava eu e os 2 coordenadores dentro dessa sala, sentados, dando risada. E ele falou assim: eu posso ver que depois que esse menino saiu, você mudou. Ele falou assim: você está mais calmo, hoje a gente pode conversar com você, antes a gente não conseguia. E eu falei para ele, eu estava carregando um peso que não era meu. Falei: eu tinha preocupações que não eram minhas, era de vocês. Só que nesse tempo eu tive que lidar com coisas que são de vocês. Falei: porque vocês não tiveram postura de líderes. E dentro da palavra ali, o apóstolo Paulo ele fala que ele aprendeu a viver de diversas formas. Aqui eu não me comparo a ele, porque eu sei o meu lugar. Mas dentro do nosso dia a dia, a gente tem que aprender a ter postura de cristão. Seja em conversas, seja em atitudes, seja em discussões. Você não pode explodir como o mundo explode. Você não pode xingar como o mundo xinga. Mas você tem que ter o controle que Cristo pede para você ter. Por que muitas vezes na nossa vida a gente não aprende a ser submisso? Porque a gente está vivendo como o mundo quer. Uma insubmissão, uma falta de caráter, uma falta de ser cristão de verdade. É verdade. Porque dentro das 4 paredes, dentro de uma igreja, é fácil a gente falar que é cristão. É fácil a gente falar que é diácono, é fácil a gente falar que é pastor, é fácil a gente falar que é pregador. Só que quando Deus coloca você na prova, o que você é? Você consegue ficar quieto quando alguém afronta você? É difícil? Porque muitas vezes eu entrei dentro daquela sala para levar algumas soluções e eles viraram para mim e falaram assim para mim: você é louco. Eles falaram assim: não tem como fazer isso. Eu falei: tem, é possível.
E hoje eles veem que é possível. Então assim, se você tiver fé, se você tiver controle, e você entregar tudo na mão de Deus, Ele vai fazer até mais do que você pensa, até mais do que você pede, e até mais do que você e eu merecemos. Porque eu até então não imaginava que podia acontecer isso. Depois de tudo que falaram para mim, eu tinha uma ideia na minha cabeça que era de sair de lá. Só que se eu agisse pela minha emoção, eu não ia ver a mão de Deus agir. Então a gente tem que esperar com paciência. Amém? Agradeço a oportunidade.